Bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco. Depois dessa vibração linda dessa música, né? Ficou até um pouquinho mais fácil. Bom, o tema de hoje é velar com Jesus. E o versículo é: E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Esse texto fala de quando Jesus chamou os discípulos lá no horto, né? Pedro, Tiago e João, no momento em que antecedia a sua prisão, antes da crucificação, né? Para que eles pudessem velar enquanto Cristo orava. E é muito interessante, e eu acho que esse versículo, assim como todos, é muito reflexivo. E como nós estamos numa época tão próxima do Natal, né? Praticamente 10 dias. Na hora que a gente, em família, lembrar do verdadeiro motivo que está nos unindo aquela noite, que a gente pudesse fazer uma pequena reflexão sobre essa parte do versículo. Então, nem uma hora pudeste velar comigo? O Arthur Valadares vai nos dar uma explicação maravilhosa sobre esse trechinho e nos chama, né, a refletir muito sobre ele. O sentido de velar é estar desperto, atento, estar amparando, né? E qual foi, vamos dizer assim, não surpresa, porque Jesus já conhecia muitos, né? Mas quando Jesus chegou perto deles e eles estavam adormecidos. Estavam lá para velar e Jesus os encontrou adormecido. Então ele diz para Pedro, né? Então, nem uma hora pudestes velar comigo, ou seja, ficar atento. E essa passagem, através de Pedro, ele se dirige a todos nós, né? Será que ainda não conseguimos ser fiel a Jesus? É um alerta que ele nos dá. E por estarmos sempre muito ansiosos com o tempo externo, né? Com o tempo cronológico, com o tempo do relógio, sempre correndo tanto, e atrás das coisas da matéria. E será que não conseguimos dedicar uma hora sequer do nosso tempo a Ele, velando e cuidando, né, da nossa essência, que é o Espírito? Lembrar a todo instante que somos um Espírito numa experiência da carne. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. O que é essa vida maior? Essa vida maior é a vida espiritual. Quando Jesus se comprometeu em vir aqui, pessoalmente, trazer o amor, era para nos lembrar que temos uma vida muito maior que essa, que é a vida espiritual. Então, essa vida maior é para nos acordar, né, para a grandeza da imortalidade, amando e deixando a ignorância. É interessante lembrar, todavia,
que em sentido a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados de véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Então, Jesus, ele veio nos trazer a vida, e como ele mesmo disse, vida em abundância. E quando, é lógico que Jesus, a gente sabe, né, a grandeza dele, ele não precisava de nenhum amparo espiritual para aquele momento. Mas ele queria acordar esses discípulos que ainda dormiam, né? Que ainda estavam com o espírito adormecido, como nós também aqui na vida física. A gente vem para cá, sai de lá com um propósito, com um plano lindo e maravilhoso. Quando a gente chega aqui, a gente desperta na carne, mas dorme no espírito. Então era isso que Jesus, por isso que Jesus convidou esses discípulos, né? E principalmente Pedro fala aqui que precisava despertar, precisava acordar, porque em breve iam passar por momentos muito dolorosos. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Quando a gente ouve o Arthur, ele diz que por 3 vezes, né, Jesus os encontrou dormindo. Então, por 3 vezes, eles foram alertados e mesmo assim, eles continuaram dormindo. É indispensável rememorarmos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Jesus ainda, gente, continua, segue nos convocando, né? Convocando corações para velar com Ele pelo mundo. Para que nos mantemos o espírito desperto. Mais do que nunca agora o nosso planeta está precisando muito, né? Muito, muito. Sabemos que estamos numa fase de transição e que para Deus, para Jesus, nada disso é novidade, né? Quantos planetas já passaram por esse processo que nós estamos passando? Mas isso nos causa muita angústia, além das provas que passamos pela vida, como disse o Léo em sua prece, que iremos passar ainda, mas estamos aí, né, eminente, estamos com muitas guerras ainda, com muita fome no planeta, e pensamos assim, como podemos ter um planeta regenerado, irmos para a regeneração, vendo ainda tanta coisa por ser feita, né, por ser descoberta pelo homem, por ser tratada, porque a gente vê que o poder ainda impera nas mãos dos grandes, né, que regem o nosso planeta, o homem, eu digo, né? A gente está iminente aí, todo esse momento com essas guerras que estão acontecendo na Europa, né? E nos deixa, às vezes, muito sobressaltados, com medo. Mas a importância da gente despertar o nosso espírito para ajudarmos também, principalmente na transição planetária. Então, Jesus continua, né,
nos convocando para que estejamos um espírito ativo, laborioso, mantermos fiéis aos compromissos assumidos, né? Jesus ainda nos convoca a nos mantermos alertas. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. A importância nessa parte de aqui encarnados, né, mantermos a chama acesa do discernimento, da consciência, da vigilância, estarmos realmente velando, mesmo nas noites mais densas, porque Jesus, ele conta com a gente. Então, é imperioso que a gente esteja atento a esses chamados. Olvidando o mandato de que são portadores inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece, esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. Então, isso aqui me chamou muita atenção, né? Porque o que ele fala aqui no versículo, então, nem 1 hora pudestes velar comigo, aqui nesse trecho, Emmanuel está dizendo que o seguinte, que a nossa existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. Então a gente fica aqui 70, 80, agora, né? Estamos estendendo a vida 90 anos e passamos adormecidos. Então que possamos velar. Essa 1 hora é a nossa existência. Essa 1 hora é o que Jesus está pedindo, que a gente trabalhe com Ele, né? Que a gente desperte e realmente tente fazer o que nós combinamos, o que nós planejamos lá no mundo espiritual. Então eu achei essa parte do versículo muito interessante de colocarmos na nossa prece do Natal, né? Eu sei que nem todos da nossa família comunga da mesma religiosidade que nós, né? Temos outras denominações religiosas dentro da família, mas não precisamos falar isso de uma forma religiosa. E Jesus está ali, né? No Natal nós estaremos falando sobre o nascimento dele e o que ele espera de nós. Então ele espera que estejamos despertos, que estejamos acordados espiritualmente para a vida espiritual. Que a gente faça uma reflexão. Eu até escutei isso de uma trabalhadora aqui da casa e achei bem interessante, que a gente sempre lembra que tudo que passamos no mundo físico, ele está acontecendo no mundo espiritual também. Então, aquele momento difícil que nós estamos passando, aquela dor, aquela tempestade, aquele inverno, como será que estamos sendo amparados no mundo espiritual? Como será que estamos vibrando aqui? E que companhia estamos acolhendo perto de nós para passarmos por esse momento? Então vamos sempre vibrar no bem, orar e vigiar, né?
A gente às vezes não consegue manter tudo que Jesus espera de nós. A gente se perde às vezes num momento, às vezes fala coisas que depois vão nos incomodar muito, tem atitudes incoerentes com o que a gente está esperando ter diante do Evangelho. Então a gente precisa estar sempre muito atento e acordados, porque essa 1 hora que Jesus pede para nós é a nossa existência. É que velemos com Ele durante a nossa vida. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por 1 hora pudeste velar comigo? A gente fica aqui adormecidos. Quando voltamos à pátria espiritual, damos conta de tudo que fizemos, né? E aí vem a nossa consciência nos cobra, né? Que não estávamos, que com tantas alertas, com tantos avisos, com tantos estudos, e nem assim a gente acordou. Mas, né, a gente terá novas oportunidades. E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos 1 hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Não há milagre, né? E sim construção. Nós estamos aqui justamente para isso, para construir. Nós estamos num planeta de prova e expiação, então temos muitos débitos, né, de vidas passadas, estamos aqui e sabemos que um dia chegaremos à plenitude. Como muitos falam, né, Deus não tem a menor pressa disso, porque Ele sabe que um dia chegaremos lá. Mas devemos estar atentos aqui, né, seguindo diante da eternidade. Aí ele fala assim, ó, cada segundo diante da eternidade é como um dia. Nas horas, então cada segundo é igual a um dia, né? E 1 hora é uma encarnação. Para que um dia possamos mergulhar, submergir, penetrar nessa eternidade, onde não haverá mais tempo, não haverá mais angústia, e sim a profunda e perfeita comunhão com o amor de Cristo e, acima de tudo, o amor de Deus. Então, que nós não desprezemos essa 1 hora que corresponde a uma encarnação. Muito obrigada. Que Deus esteja com todos e Jesus ilumine. Eu desejo um abençoado Natal, cheio de paz, de luz e de reflexão. E que em 2025 continuemos aqui juntos e firmes em nossos estudos, para que sempre tenhamos uma caminhada rumo à eternidade. Muito obrigada.